BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos empregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A área de assessoria de imprensa e escritório de advocacia é responsável por gerenciar a comunicação externa da firma com a mídia e o público. Seu objetivo principal é fortalecer a reputação do escritório, promovendo suas áreas de atuação, casos de destaque, quando permitido, e o conhecimento técnico de seus advogados. Isso é feito por meio da elaboração de press release, organização de entrevistas, relacionamento com jornalistas e veículos de comunicação, além de atuar na gestão de crises de imagem e no desenvolvimento de estratégias para posicionar os advogados como especialistas em suas áreas em mídias especializadas de grande circulação. Qual a relação entre a assessoria de imprensa e os grandes veículos? Este é o tema de hoje no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Bárbara Mengardo, jornalista há mais de 15 anos, editora de tributos do Jota em Brasília. E Bárbara, seja muito bem-vinda e obrigado por ter topado o nosso convite. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço muitíssimo por esse convite. Legal. Bárbara, bom, eu queria saber um pouco da sua história para você contar aí para a gente, como que você chegou no cargo de editora, e qual a sua jornada, por favor. Bom, Gabriel, eu acho que eu cheguei nessa área de tributário, né, e mais especificamente na área de cobertura do judiciário e pegando tributário, talvez até um pouco por acaso. Eu comecei minha carreira como jornalista querendo muito ir para o ramo da política, né, política, falando da política mais de congresso mesmo, né, porque eu acredito que tributação sim é política, né, tudo que a gente faz é política, mas eu acredito que tributação é política. E eu acabei indo para essa área de tributário bastante por acaso mesmo, e hoje em dia sou totalmente apaixonada. Quando eu estava no último ano de faculdade, o Valor Econômico abriu um curso de trainee. Eu entrei nesse curso de trainee, pensava que não ia passar, mas entrei no curso de trainee e fui passando, adorei, me apaixonei e no final, passado algum tempo, a editoria que tinha vaga era a editoria de legislação e tributos. Eu aceitei esse desafio de ir para a editoria de legislação e tributos e me apaixonei completamente por essa área e desde então não saí mais. Depois do Valor Econômico em São Paulo, fui para Brasília, vim aqui para o Jota e aqui permaneço, acho que há quase 8 anos. Que legal, Bárbara. É muito bacana, né? Quando a gente acha que a gente gosta e vê os desafios assim, né? E não é fácil, né? Principalmente tá aí nesse meio aí. Queria saber, Bárbara, como que a assessoria de imprensa hoje, se você pudesse contar um pouquinho rapidinho o que faz a assessoria de imprensa e como que ela se diferencia no mercado jurídico para os outros? Gabriel, a gente acaba tendo bastante contato com assessoria de imprensa, de escritórios, porque elas acabam fazendo esse meio de campo entre os escritórios e a gente, né? Então, auxiliando a buscar, por exemplo, entrevistados interessantes que possam contribuir com uma matéria, que possam explicar melhor um tema, eventualmente que podem apontar uma decisão judicial relevante do escritório ou de outros escritórios, e aí a gente acaba tendo esse contato bastante próximo com as assessorias de imprensa, né? Também enviando, essa não é exatamente a minha área, mas as assessorias enviam bastante artigos aqui de opinião para o Jota, e aí isso fica mais com uma outra área, mas a minha área de edição mesmo, a gente fica mais com esse contato. E aí, acho que a gente vai falar um pouquinho, né, Gabriel, mas é lotado de desafios, né? A questão do timing, que às vezes, quando você está falando de jornalismo diário, o timing é muito rápido, a questão do o que acaba sendo relevante ou não, acho que a gente vai poder falar bastante sobre isso, e como conseguir uma relação boa, né, de confiança entre as partes. Acho que isso é fundamental também. Total, Bárbara. Aproveitando, como que você acabou de falar da importância dos bons contatos, né, para alguém ter o conteúdo ali, como que você define um bom contato dentro dos escritórios? Aquela pessoa que mais sabe, que tem mais conhecimento, é mais conhecida no mercado, o que é?
Olha, eu acho que, sobretudo, uma pessoa que a gente possa confiar. A gente trabalha com informações que precisam ser muito precisas. No nosso caso, no Jota, o nosso público, ele sabe muito sobre direito, e especificamente da nossa editoria, sobre direito tributário. Então, um deslize que a gente comete é fatal. O advogado, o juiz que está ouvindo, que está lendo, vai sacar na hora que aquilo está impreciso ou mesmo errado. Então, para a gente, o que a gente precisa, às vezes, é alguém que consiga traduzir numa linguagem um pouco mais clara, coisas que às vezes são bastante complexas, né? E que estejam também a par do que está acontecendo, né, nas suas áreas, que estejam de olho mesmo com o que está acontecendo. A gente tem muito contato, às vezes, com advogados, e no meio da conversa vão surgindo outras pautas, a depender do quanto que o advogado está olhando e fala assim, olha, mas você sabe que esse tema aqui que a gente está conversando tem um julgamento no Supremo, ou tem um projeto de lei sobre esse assunto. Então, esse tipo de fonte que a gente vai cultivando é essencial para a gente seguir escrevendo, ouvindo e se atualizando. Nossa, Bárbara, é muito interessante, né? Porque quando a gente vai, né, ver essas matérias, eu sempre fico imaginando, eu ficava imaginando, pelo menos, eu tinha lido um livro uma vez sobre assessoria de imprensa, falando da importância das fontes, né? Porque você vai lá e fala, o trabalho de jornalista é sempre, pelo menos o que eu li, né? Eu não sou um jornalista, né? Não tenho esse conhecimento, mas é de você estar sempre revisando aquilo que está sempre sendo dito, né? Porque ele vai falar alguma coisa, mas você vai precisar ter certeza que aquilo está certo para não. Você mexe com a reputação também de vocês, né? O tempo todo, né? Então é muito bacana. E eu queria, Bárbara, se pudesse contar alguns outros desafios que você vê nessa área aí pra gente. Você já tinha falado alguns, por exemplo, do timing, tudo, e se puder contar alguns outros, acho que ia ser legal. Gabriel, acho que o timing é o principal. A gente, no Jota especificamente, e outros jornais, a gente trabalha bastante com informações quase em tempo real. Então, no nosso caso, a gente cobre os julgamentos e no mesmo dia a gente já tem que soltar alguma notícia. A gente trabalha bastante com newsletter também. Então, no mesmo dia a gente já tem que soltar informações sobre isso. E muitas vezes, assim, passados 2 dias, 3 dias, alguém vem oferecer alguma pauta para isso, sobre isso. Você viu os julgamentos que teve no STJ ou no Supremo? E às vezes 3 dias depois a gente já está com outro assunto, a não ser que seja proposto algum enfoque novo. Então, assim, teve esse julgamento no STJ, mas o advogado tal apontou que isso vai contradizer com uma visão do CARF, que isso vai poder esbarrar na situação tal específica desse setor de empresas. Então, nesse caso, ok. A questão principal para a gente é que muitas vezes a gente precisa de advogados para falar muito rapidamente. E aí, às vezes, esse contato que vem 3 dias depois, 2 dias depois, acaba não sendo tão efetivo. Porque a gente já escreveu, porque a gente já está escrevendo sobre um outro assunto, né? A gente, às vezes, recebe, e isso é bastante legal, de algumas assessorias, com um contato prévio. Então, já manda assim, olha, hoje, vamos supor, o Supremo vai julgar como repercussão geral o tema tal, ou o STJ vai julgar como recurso repetitivo o tema tal. Caso vocês queiram repercutir esse julgamento, o advogado tal vai assistir o julgamento, ele acompanha porque ele tem clientes dessa área, e aí, caso vocês queiram, entre em contato. Legal, ótimo. Então, acho que esse caso acaba sendo mais efetivo. E, às vezes, também, outra questão é que a gente recebe algumas pautas que são muito amplas. Então, no nosso caso, como nós somos uma mídia bastante especializada, pautas do tipo, o fulano de tal quer falar sobre como fica o sistema tributário pós-reforma tributária. Elas são muito amplas para a gente e elas não vão ter aderência mesmo. Talvez em outros meios de comunicação, que não são tão especializadas, dá para pensar em uma pauta assim, mas para a gente, uma pauta muito ampla assim, não funciona, porque a gente está olhando muito a minúcia, por exemplo, nesse caso da reforma tributária. Então, a gente está olhando muito assim, como que o artigo tal da reforma vai funcionar, como a mudança do tributo tal vai funcionar, como o setor tal vai ser impactado.
Então, eu acho que também conhecer um pouco o meio de comunicação para o qual você está oferecendo aquela pauta, eu acho muito importante também. É isso aí, Bárbara, o meio é a mensagem, né? Bárbara, eu acho muito legal você contar isso, porque às vezes a gente acha que umas coisas dessas são básicas, né? Mas na verdade não é. Às vezes eu acho que talvez na ânsia por querer ser relevante ou dar alguma notícia relevante, esquece para quem que tá mandando, né? E às vezes poderia ser muito mais assertivo pensando em alguma coisa do meio, né? Porque, por exemplo, neste caso a gente tem que pensar, o veículo, quem que é o público principal do veículo? São os advogados, juízes ou pessoas do meio da advocacia ou do meio do mercado jurídico? Ou são empresários, são diretores das mais diversas áreas? Eu acho que é um pouco isso, né? Ou são pessoas físicas que vão estar com outro tipo de preocupação. Então, isso que você traz é muito legal. E eu queria, você já falou algumas coisas aqui, e eu queria que você complementasse, se pudesse, porque como que você já falou aqui, a assessoria, então, aqui neste caso, a assessoria de imprensa dos escritórios, nesse caso, podia pensar quem que é o veículo que eu estou mandando, quais vão ser as notícias relevantes. Então, agora eu já sei que, por exemplo, no Jota, eu não vou pegar um assunto muito amplo e que é pensando numa população geral, mas eu vou pensar em algo que é mais afunilado, então são meios diferentes. Então, esse é um do papel da assessoria, pensar nessas notícias ou notícias ou pautas que vão ser levantadas e levadas para vocês. Eu queria saber como que as assessorias podem colaborar mais com os veículos, em vez de, por exemplo, sei lá, talvez o Jota não vá estar interessado em dar uma notícia de, por exemplo, tal sócio saiu de um escritório e foi para o outro, ou não sei, pode ser que seja de um campo específico, mas você entendeu o que eu quis dizer, acho. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, Gabriel. O Jota, há muito, muito tempo atrás, a gente dava esse tipo de movimentação de escritório tal, contratou mais um sócio, fulano de tal, e hoje em dia a gente não dá mais, mas assim, faz muitos anos. E a gente recebe diariamente esse tipo de pedido. Será que vocês pediram? Não, a gente não faz isso. Então, eu acho que dar essa boa pesquisada é fundamental antes. Eu recebo até mesmo, e aí, claro, a gente não está falando aqui de assessoria de escritório propriamente. Eu acho que com as assessorias de escritório está muito mais claro o que é o Jota, quais são as nossas áreas. Mas o que eu recebo por dia, Gabriel, de assessoria de imprensa me vendendo pautas sobre cultura, por exemplo. Pautas que eu falo, olha, eu acho que um outro jornalista pode aproveitar, mas isso não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço. Talvez tenha a ver com o meu gosto pessoal, mas não tem a ver com o que eu escrevo. Então, eu acho que dar essa buscada antes, essa jogadinha no Google da pessoa que você está enviando a pauta é muito importante. E aí, por fim, Gabriel, uma coisa que me veio muito à cabeça ainda, falando em pensar no meio que você está mandando, a gente tem algumas situações em que, por exemplo, isso acontece às vezes com artigo. A gente tem uma regra que a gente publica artigos que são exclusivos. E aí, muitas vezes, as assessorias de imprensa mandam para vários meios ao mesmo tempo. E já aconteceu, inclusive, situações em que da gente perguntar, mas esse artigo é exclusivo? E quando a gente vê, ele foi publicado em outro lugar. E mesma coisa com sugestão de pauta. Então, assim, assessorias de imprensa que mandam exatamente a mesma decisão judicial para vários meios de comunicação. E, às vezes, até... assim, às vezes até pode render, mas em muitos casos, pelo fato de que já saiu às vezes até em outro lugar, a gente prefere gastar a depender do tema, a gente prefere gastar nossa energia em outras coberturas. Eu estava pensando aqui, a gente acabou de falar aqui agora então do papel da assessoria e de como que ela tem que pensar nisso no meio, e você acabou de dar exemplos, né? Não seja generalista pensar no que tá mandando antes de ver, são as dicas básicas, né? Mas às vezes as pessoas são tão corridas que esquecem de pensar um pouco nisso. E eu queria saber, na sua visão, eu imagino que você tenha convivido com bons profissionais de vários escritórios, de várias empresas. Para você, qual que é um perfil de uma assessoria de imprensa boa? Que você fala, nossa, essa assessoria é difícil de ver uma assim, ou chama atenção, sabe? Fala, nossa, que legal. Essa é uma ótima pergunta, Gabriel. Eu acho que, em primeiro lugar, e aí eu acho que isso vale para qualquer profissão, é uma assessoria que leve muito a sério o trabalho. Por que eu digo isso? A gente já chegou a receber no passado, por exemplo, decisões judiciais que depois tinham caído.
Então, assim, por exemplo, uma liminar, que quando a gente pega e joga no sistema, e isso é uma coisa que a gente faz com absolutamente todos os processos que a gente vai escrever, quando a gente pega e joga no sistema, a liminar já tinha caído, a decisão já tinha sido reformada pela segunda instância, por exemplo. E aí, assim, claro que não necessariamente isso é culpa da assessoria. Eu acho que às vezes a assessoria pode ter sido induzida ao erro por um advogado, por exemplo. Mas eu acho que esse papel de checagem a gente vê quando a assessoria de imprensa faz. E da mesma forma, assim, ter uma relação de vir com a gente com materiais que realmente são relevantes, com materiais que não são materiais que a gente saca, basicamente, quando um material está sendo apresentado para a gente e ele não é tão relevante, né? E está tendo uma forçação de barra ali, né? Tem que passar, sim. E eu acho que isso para a gente é muito fundamental, poder estabelecer uma confiança, poder também aquela confiança de falar assim, olha, hoje, infelizmente, nenhum advogado vai poder auxiliar, ou, sabe, tem algumas assessorias que a gente consegue ter uma relação muito legal e assessorias que a gente consegue ter uma relação de anos, né, basicamente. Eu acho que está muito baseado, principalmente na confiança e em saber entender também os dois lados. A gente entender eles e eles entenderem a gente. Eu acho que isso vale para qualquer relação, é muito legal isso que você traz, viu, Bárbara? Porque a gente pensando em qualquer relação, isso, né? Sempre em relação de trabalho, né? Tipo, a importância da gente poder confiar em que a gente está trabalhando junto, isso facilita muito o trabalho, porque é bom para as duas partes, né? E você já falou aqui, então, alguns erros comuns da assessoria de imprensa, né? De não checar, de não entender quem que é o receptor da mensagem, ou da pauta, ou do que estiver buscando. Eu queria saber se tem mais alguns erros comuns que você podia contar pra gente, que você vê assim e fala, nossa, não acredito, de novo, mais uma dessa, sabe? Tem uma coisa que, às vezes, eu entendo porque essas assessorias de imprensa fazem isso, mas eu, pessoalmente, tenho uma questão pessoal, que é o seguinte, às vezes a gente trabalha com muita decisão judicial, e às vezes os escritórios de advocacia não têm interesse em falar o nome do cliente. E isso é algo que é dialogável. Às vezes vai dar, às vezes se a gente pega e fala, olha, desculpa, esse daqui, né? E aí assim, é tudo um diálogo, né? Agora, o que me incomoda é que às vezes as assessorias de imprensa mandam para a gente os processos com o número do processo tarjado. Então você não consegue ver o número do processo. Sim. Eu tenho uma regra aqui que é a gente não dá decisão judicial que o número está tarjado, pelo simples fato de que eu quero sempre checar a decisão judicial. Não tem tanto a ver com o nome do cliente, tem a ver com eu entrar na decisão judicial e ver se aquela decisão judicial ainda está vigente. A gente tem algo que eu acho muito fundamental no jornalismo e que eu bato muito, que a gente tem que checar a informação. E por mais que, claro que a gente não está partindo do pressuposto de que o advogado está tentando enganar a gente, mas eu quero checar aquela informação. Eu quero ver se aquele processo ainda está na primeira instância, se ele foi para a segunda instância, se a liminar foi cassada, se a decisão toda foi anulada, por exemplo. Então, nos casos que vem tarjado, a gente sempre fala para a assessoria, olha, a gente precisa do número do processo. A gente pode dialogar se é possível não dar o nome do cliente, mas o número do processo é algo que para mim é inegociável. A gente já deixou de dar boas notícias e boas decisões judiciais, porque sem número do processo, a gente simplesmente, para a gente é uma barreira muito clara. A gente não passa, porque a gente não tem como checar a veracidade daquela informação que a gente está publicando. Então, acho que esse é um ponto que a gente, às vezes, não é tão frequente, mas às vezes a gente esbarra quando a gente está falando de assessoria de imprensa. É tão gostoso esses papos, quando eu vou aprendendo um monte de coisa junto, sabe? Tipo, pra mim, você tá me mostrando um monte de coisa que eu não conhecia da assessoria, porque não é a minha área de atuação. Mas eu acho que você está dando valiosas lições aqui para quem estiver ouvindo e está querendo entrar mais na área. Eu queria, se pudesse, Bárbara, para quem está querendo trabalhar com assessoria de imprensa no mercado jurídico,
que você daria de dica para essa pessoa? Ou queria falar da área, falar, olha, essa área é legal por conta disso, que você vai ver isso e vale a pena, ou não vale a pena, eu quero desistir do meio jurídico, sei lá. Eu acho que o primeiro ponto é ver os escritórios de advocacia, né? Eu acho que principalmente os grandes escritórios têm assessoria de imprensa, né? Então talvez, não sei, ver os menores, não sei. Eu também tô do outro lado, então, né? Eu acho que saber por onde ir e principalmente conhecer a fundo os meios de comunicação e quais apoios você consegue em cada meio de comunicação. Então eu sei que tem assessorias de imprensa que eles entendem muito bem, e eu acho que isso é genial dos assessores. Eles conseguem entender a característica de cada meio de comunicação. E também entender aonde que o cliente está interessado em aparecer. A gente pode ter clientes, né, advogados, que só estão interessados em aparecer em mídia impressa ou numa mídia mais tradicional. A gente tem outros que possam estar interessados em outros meios de comunicação. Então, eu acho que, e da mesma forma, eu acho que o editor de cada meio de comunicação vai imprimindo também a sua característica, aquele meio de comunicação, focando o que acha que é mais pauta, né? O que eu acho pauta pode ser, outros editores podem falar, gente, não tem uma pauta aí, né? Então, eu acho que um bom assessor de imprensa vai conhecendo os meios de comunicação e vai entendendo essas peculiaridades. Eu acho bem interessante. Eu espero que, ouvindo a minha conversa, nenhum assessor de imprensa que eu converso fique bravo comigo, porque, olha, eu não acho fácil essa tarefa, não acho fácil você estar nesse lugar de assessor de imprensa. E um outro ponto, Gabriel, que eu esqueci de falar, eu tinha lembrado, Por favor. enfim, acho que um outro ponto interessante também é saber o quanto que, às vezes, é mais legal até você estar em contato com o repórter do que com o editor. Eu fico muito chateada. Eu vou desabafar. Eu não consigo responder o tanto de mensagem que eu recebo. E às vezes eu fico muito chateada com isso, porque eu recebo muita mensagem de assessores e eu só vejo depois. Às vezes eu repasso para o repórter, às vezes quando eu vejo, o repórter já escreveu e não deu para repassar. Então eu acho que eu fico muito chateada com isso, vira e mexe, peço desculpa para os assessores, falo, olha, desculpa, meu dia está uma correria. Então, eu acho que às vezes, talvez até falar com o repórter direto, e aí o repórter vai sugerir a pauta ocasionalmente para o editor, pode ser até mais efetivo. Bárbara, sabe que eu estava pensando aqui que você tem um cuidado muito legal, assim, a gente começou um papo, você já tinha pedido desculpa para mim porque você demorou para responder. Imagina, você é super cuidadosa e é muito, assim, muito bacana ver o seu cuidado que você tem com as pessoas no seu trabalho. E, Bárbara, eu acho que é bacana também, que a gente estava conversando antes, que a ideia do BD in Law foi, de certa forma, trazer mais conhecimento para as pessoas sobre o mercado jurídico, sobre o desenvolvimento de negócios, sobre o back-office e sobre as áreas que ajudam ao negócio mesmo do direito, tá? Eu sei que o direito, né, tem a parte de não ser mercantil e tudo mais, mas é uma empresa, quando você está pegando, tem uma empresa ali, e tudo bem que não é, a gente não está falando, vamos, né, judicializar tudo, não é isso, mas tem essa visão. Mas enfim, né, o BD in Law veio para trazer essas informações. E você tem o seu podcast, que é o PodTech. Falei corretamente? PodTech, Tech de Techs, né? Ou não? PodTech. Isso, Podtex, exatamente. PodTechs. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque é tão legal essa iniciativa. Obrigada, Gabriel. Imagina. O Podtex é uma iniciativa nossa que surgiu em 2022. A nossa ideia é falar sobre tributação num curto período de tempo, então nossos podcasts têm no máximo 20 minutos, assim, estourando. E a nossa ideia também é usar uma linguagem mais simples. Então, nosso público principalmente é quem está iniciando, estudantes, ou quem está querendo se aproximar de temas tributários. Então, a gente trata tanto de temas que estão quentes, digamos assim, então, desoneração, reforma tributária, transação tributária, quanto temas mais elementares, mais básicos mesmo do direito tributário. Então, qual é a diferença entre um imposto e uma contribuição? O que significa não cumulatividade?
a gente trata também de alguns tributos específicos, então a gente pega um episódio inteiro para falar sobre TBI, ITCMD, imposto sobre grandes fortunas. Esse é um episódio que a gente fez, esse imposto não existe, mas existe uma previsão constitucional para ele. Então, a nossa ideia é tratar isso de uma forma simples e de uma forma principalmente bem humorada. Além de mim, participa do podcast a Maria Carolina Gontijo. Acho que talvez algumas pessoas conheçam ela como Duquesa de Tex. Ela faz bastante sucesso, né, no Instagram, no X. E a ideia é a gente trazer também um bom humor no direito tributário, que é uma área que muita gente acha chata, que muita gente acha maçante, e que a gente acha totalmente apaixonante, e que a gente acha que é fundamental que as pessoas entendam de tributação, porque a tributação está em todo lugar, simplesmente. Hoje, por exemplo, você, Gabriel, já lidou com tributação milhares de vezes, e talvez você não tenha se dado conta. Isso que a gente está fazendo, por exemplo, envolve tributação em vários níveis. Então, a gente quer aproximar a tributação das pessoas para que elas saiam do básico, para que elas saiam daquele discurso de tributação no Brasil é injusta, enfim, e entendam realmente o que está por trás desse mundo tributário que a gente tanto escreve aqui no Jota. Bárbara, eu com certeza vou, pessoal, fica a recomendação aqui, escutam o Podtex. Eu vou escutar também e vou também colocar aqui nas redes sociais nossas para compartilhar, para vocês poderem também acessar lá, recomendo. E, Bárbara, gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD em Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem algum contato para quem quiser conversar com você ou conhecer mais sobre o seu trabalho. Claro, bom, a nossa editoria está aberta no j.info e qualquer coisa podem me mandar um e-mail, meu e-mail é barbara.mengardo@j.info, estou aberta. E, Gabriel, agradeço demais a oportunidade de conversar aqui com você, ainda mais sobre esse tema que para a gente é tão importante e tão valioso. Acho que eu queria deixar essa mensagem clara. Acho que aqui eu teci algumas críticas, mas queria deixar muito claro que eu valorizo demais esse papel do assessor de imprensa, que eu acho que é muito desafiador. Eu acho que estando aqui é fácil, olhando o trabalho do outro e criticando é fácil, né? Mas eu tenho certeza que o trabalho do assessor de imprensa, especificamente dos escritórios de advocacia, é muito complexo e é extremamente valioso. Eu agradeço demais todos os contatos que eu já fiz com assessores de imprensa e espero continuar com bons contatos. Isso aí, Bárbara, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.